Hoje estamos aqui novamente na sede da Câmara de Cidadania D4 de Utilidade Pública, uma organização não governamental sem fins lucrativos. Não se trata de religião ou de religiosidade sobre placa de igreja. Esse não é o nosso foco. O nosso foco é cidadania. Cidadania, ela exige direitos, deveres e obrigações a todos os cidadãos brasileiros. E nós hoje vamos dar continuidade no ensinamento do estudo bíblico contido na verdadeira palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Na semana passada nós falamos sobre graça. O que é graça? De graça recebei, de graça dai, sem ter que pagar nada em dinheiro. Então nós vamos mostrar por que de graça receber, de graça dar. Isso continua em santificação, que é o nosso segundo tema de hoje. Santificação, amados, é ato, estado e processo de se tornar santo. Para ser santo você tem que ser puro, limpo, purificado, consagrado, remido. Está lá em Romanos 6, 19 e 22. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 e 17. É realizado na vida do salvo pela ação do Espírito Santo. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Santificar é o ato de separar do mundo e dedicar exclusivamente a Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus único e verdadeiro. Está em Levítico, capítulo 20, versículo 7, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Veja também purificação. Para a gente herdar a salvação e vida eterna, nós precisamos estar purificado. Precisamos estar santificado. Precisamos consagrar. A purificação é uma cerimônia para tornar puro, ou limpo, ou objetivo, ou lugar, ou uma pessoa, a fim de poder ser usada ou tomar parte do culto de adoração a Deus, o Criador. Está em Levítico, capítulo 13, versículo 16. Veja também imundo. No sentido cristão, a purificação é o ato e o processo de viver uma vida moralmente limpa, de obediência a Deus e de amor ao próximo. Ela é realizada por meio da nossa fé no poder da morte de Cristo em nosso lugar, pelo nosso arrependimento dos nossos pecados. Está em Efésios 5, 26 e 27. Em Tito, capítulo 2, versículo 14. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. 1 Jó,
capítulo 3, versículo 2 e 3. Imundo, o objetivo, lugar ou pessoa que está cerimonialmente sujo, contaminado pelo pecado, pela corrupção, pela prostituição, não podiam ser usados no culto de adoração a Deus e não podiam tomar parte nele. A impureza, o ritual ou cerimonial podia ser resultado, por exemplo, de contato com sangue. Está em Levítico, capítulo 15, versículo 25. Com o corpo de um morto. Está em Levítico, capítulo 22, versículo 4. Ou com um alimento proibido. Está em Zacarias, capítulo 13, versículo 4. Veja também purificação, animal ou ave, que não poderia ser comidos. Está em Levíticos, capítulo 11, e Atos, capítulo 10, 14. Santidade é um atributo de Deus, Pai, Filho e Espírito, pelo qual Ele é moralmente puro, perfeito, separado e acima do que é mal e imperfeito. Está em Êxodo, capítulo 15, versículo 11. Salmos 29, versículo 2. Hebreus, capítulo 12, versículo 10. Qualidade do membro do povo de Deus que leva a se separar dos pagãos e não seguir os maus costumes deste mundo, a pertencer somente a Deus e ser completamente fiel a Ele. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. No Antigo Testamento, a separação de coisas ou pessoas para Deus e para o culto eram santos. Os sacerdotes, está em Levítico, capítulo 21, versículo 6 e 8. Os nazareus, está em Neemias, capítulo 5, versículo 5 e 8. Canaã, Zacarias, capítulo 2, versículo 2. Jerusalém, Isaías 52, versículo 1. O templo, está em Salmos 11, versículo 4. Ou altares, ou óleo, ou utensílios do culto, Êxodo, capítulo 30, versículo 25 e 29. Os sacrifícios, está em Êxodo, capítulo 28 e versículo 38. Santo, o que possui santidade, está em Isaías, capítulo 6, versículo 3 e 7. Êxodo, capítulo 29, versículo 29. Levítico, capítulo 11, versículo 45. 1 Pedro, capítulo 16. Título de Deus, que ressalta a sua santidade. Está lá em Isaías, capítulo 5, versículo 24. Santo de Israel. Consagrar, ato por meio da qual se dedica uma pessoa ou uma coisa a um serviço de Deus. Está em Êxodo, capítulo 29, versículo 1 e 37. Levítico 8
Ezequiel, capítulo 44, versículo 29. Dedicar-se ao serviço de Deus, está em Crônicas, capítulo 29, versículo 31. Dedicar-se, está em Atos, capítulo 6, versículo 4. Estude mais sobre santificação. Eu queria completar esse estudo chamando a atenção das pessoas que gostam de ostentação, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas dessas cobiças se desviaram da fé a si mesmo e se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé e o amor, a consistência da mansidão. Combate o bom combate da fé, toma a posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorta-te perante a Deus, preserve a vida de todas as coisas perante Cristo Jesus, que diante do Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus único e verdadeiro, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele honra o poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos em repartir, que acumule para si tesouros sólidos, fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições, saber como falsamente lhe chamam. Aqui, amados, está chamando a nossa atenção para que nós não perca a nossa confiança, a nossa credibilidade perante Deus e o próximo. Porque nós, como os verdadeiros cristãos, filhos do Deus único, temos que estar limpo, purificado e santificado para herdar a salvação e vida eterna. Não há outro caminho, não há atalho se não for pela santificação. Obrigado, que Deus nos abençoe e que nos proteja contra essa pandemia do Covid-19.